Registros de uma tragédia. Anos depois, quais os segredos não revelados sobre a história dos Mamonas Assassinas? A namorada grávida de um dos integrantes. O pessoal fala que ele teria tido um filho, que o filho dele teria nascido depois do acidente. Realmente nasceu esse filho? O avião reserva. Seguraram o avião deles, passaram o nosso avião da produção para a banda. E um depoimento exclusivo. Seu pai matou a melhor banda do Brasil. Já escutei muito isso. O Câmera Record teve acesso à íntegra do último voo. O material foi registrado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ainda nesta edição, você vai ouvir outros trechos da conversa entre o piloto e os controladores de voo. Será que o acidente poderia ter sido evitado? Antes, vamos conhecer outro segredo da banda. 20 anos depois da morte dos meninos de Guarulhos, a família de Bento abre o jogo. Segredos revelados. O filho de Bento. E esse italiano chamava Bento Rinotto. Ele era filho de japoneses. Tinha um sorriso fácil e tranças no cabelo. Não era o galã do grupo, mas nos bastidores... Eu sei que o Bento era o grande pegador da banda. Com exclusividade, a família Rinotto faz uma revelação ao Câmera Record. Antes de morrer, Bento teria tido um filho com uma ex-namorada. O choque foi grande, nunca imaginou que poderia acontecer aí. Quem seria esta criança? Acordes de guitarra que ficaram conhecidos no país inteiro. Um talento desenvolvido com uma ajuda especial. Dona Toshiko, mãe de Bento, que mal fala português. Mamãe conta que em casa tinha uma guitarra, não muito boa, mas tinha uma guitarra em casa. E ele via mamãe... Guitarra não é violão, né? Não era guitarra, tinha um violão em casa e viu minha mãe tocando algumas músicas japonesas, né? E ele começou a mostrar interesse. Mas antes de decidir pela carreira artística, ele entrou na faculdade de Física. Segundo o irmão, Bento era bem diferente da imagem que os fãs têm até hoje dele. Ele era muito sério. Acho que eu falo que quando ele ingressou na banda, ele representava. Era um personagem? É, um personagem. Ele incorporou uma personagem e parece que deu certo. E bota certo nisso. O Brasil respondeu de imediato ao talento do grupo. E o assédio veio naturalmente. Eu sei que o Bento era o grande pegador da banda, isso que eu sei. Era o cara, impressionante. O japonesito ali mandava. Ele era o cara mais assediado. E no meio de tanto assédio, uma revelação inédita.
Bento teria tido um filho com uma ex-namorada. Quando Bento morreu, a mãe da criança ainda estaria grávida. Quem confirma a história pela primeira vez em 20 anos é o irmão dele. O pessoal fala que ele teria tido um filho, que o filho dele teria nascido depois do acidente. Realmente nasceu esse filho? Nasceu. Nasceu, mas infelizmente não vingou. É coisa, acho que... Nasceu com algum problema de saúde, não, talvez? Acho que foi prematuro. Nasceu prematuro e não vingou. Mas será que o bebê era mesmo filho de Bento? A família nunca duvidou. Quando vocês ficaram sabendo, não teve dúvidas de que o filho realmente seria dele? Não. Eu mesmo, na época, não tinha dúvida com relação a isso. Não. Ia ser tratado normalmente, como fosse, né, da família. O menino, que se chamaria Alberto, como pai, teria nascido aos 6 meses de gestação. O choque foi grande, porque também, lógico, da parte... Ele nunca imaginou que poderia acontecer. A esperança era realmente ter perpetuado, né, um filho aí, mas... O choque, lógico, que não precisa nem falar. A tristeza, a comoção foi grande, né? A família prefere não revelar a identidade da mãe da criança. Eles dizem apenas que é uma ex-namorada de Bento, que a família já não vê há muito tempo. Eu tive contato há algum tempo atrás, mas já faz um bom tempo, mas a amizade continua. O Câmera Record procurou a mulher que namorou Bento na época dos Mamonas. Ela não conheceu a ex que engravidou do músico e também não sabia dessa história. Eu acho que na ocasião, se eu soubesse que realmente isso é verdade, ficaria muito magoada. Ficaria muito magoada porque ele era uma pessoa muito ciumenta, então ele me podava muito de tudo. Depois da fama, a relação dos meninos da banda com as namoradas se complicou. Para não criar um ambiente, que rompesse um pouco a intimidade dos 5, então o que se pactuou? Que as namoradas não iriam em todos os shows, que seriam shows específicos, que coincidentemente os que eu ia, que eram nos finais de semana mesmo, e que aí poderia levar não só a namorada, mas alguém da família, para não comprometer o ambiente entre eles mesmo. Hoje, a mãe, irmãos e sobrinhos do guitarrista se reúnem num apartamento comprado pelo caçula famoso. Era um sonho de Bento, mas ele não teve tempo de morar no imóvel, já que morreu semanas antes da mudança. Como o grande sonho de vida do Bento era ter esse apartamento, a família procurou fazê-lo do jeitinho que ele tanto imaginava. Tudo foi feito aqui como ele pedia? Foi do jeito que ele quis. Acho que ele deve ter visto em algum hotel, ele falou, eu quero assim, o teto? O teto desse jeito. Com mas vem cá, eu tô vendo que esse teto aqui é teto bonito, é um teto chique. Era assim que ele queria? É assim. E o chão também é esse desenho. O piso? Com o piso, ela segue exatamente o desenho do teto. Um dos irmãos conta que o caçula era determinado. Ele falava exatamente desse jeito. Com a música eu vou comer, que ia comprar um apartamento para a mãe e o que ele ganhasse dinheiro na música, ele ia investir em imóveis. E exatamente quando ele acho que o primeiro dinheiro que ele ganhou foi o que ele fez. Comprou um apartamento, aplicou em alguns imóveis. A garra de Bento é a maior lembrança que o irmão carrega. O ser humano tem uma missão e ele cumpriu. Esse orgulho eu tenho. Este quarto seria o do Bento, caso ele tivesse vindo morar aqui.
e a família procurou decorá-lo exatamente como se fosse um quartinho dele. Então aqui tem alguns pertences do Bento, fotografias, prêmios que ele recebeu na época. Esse chapéu também aqui, bastante clássico no show dos Mamonas. Agora, tem dois pertences que a família nunca mostrou para ninguém. Que é essa mochila aqui, que foi o senhor que trouxe do local do acidente? Sim. Essa mochila aqui, o Bento havia levado na última viagem, quando ele retornava de Brasília para São Paulo, e estava no avião no momento da queda. Aqui está escrito Bento? Está escrito Hinoto em japonês. Uma das maiores tragédias da música brasileira. Tem outra que pertence aqui, ó, os tênis que o Bento levava também na viagem, que aliás estão bastante destruídos aqui, né, pelo fogo. A mochila até que resistiu ao impacto do fogo, só que os tênis ficaram bastante queimados. Tem um detalhe que aconteceu, é um rasgão aqui no lateral. Dá para imaginar o impacto do acidente. Quando o senhor conseguiu recuperar tanto esses tênis, mochila, esses pertences aqui, poucas coisas que sobraram dele desse dia, o que o senhor sentiu quando viu isso aqui pertinho de novo? Acabou. A sensação é ter que acabou. A banda acabou. O irmão de Bento conta que não foi fácil lidar com o trauma. Por muito tempo evitei de ver noticiário com relação à tragédia. Sempre tentando guardar a imagem alegre que ele se apresentava no palco. Só isso que eu quis guardar, alegria, alegria, alegria. É justamente nessa alegria que Beto, sobrinho do guitarrista, se espelha. Ele não chegou a conhecer o tio, mas divide com ele o amor à música. Você é tão bom quanto ele? Ah, bom não, né? Mas tenta. O garoto treina em casa as músicas que ficaram conhecidas no Brasil inteiro. As guitarras são herança do tio. Foram trazidas do Japão pela mãe de Bento no fim dos anos 80. Estou segurando aqui a primeira guitarra que ela trouxe no Japão. Porque é assim, comprida, né? Comprida? É pesada? É pesada, não é? É. 20 anos depois da morte dos Mamonas, Dona Toshiko deixa uma mensagem aos fãs da banda. O que ela quis dizer é exatamente essa dedicação dos fãs até hoje, já faz 20 anos, ela agradece de coração. Bento, no fim das contas, não deixou um herdeiro, mas deixou uma herança de alegria para milhões de fãs. Boa noite. 20 anos depois, a morte dos Mamonas Assassinas, quem poderia imaginar, ainda guarda segredos, como a ex-namorada grávida do guitarrista Bento. Ainda hoje você vai ouvir novos trechos da última viagem da banda. Antes, é hora de falar sobre uma segunda história não revelada nestas 2 décadas. Este é o avião que os Mamonas Assassinas sempre usavam. Modelo West Wind, com capacidade para até 10 pessoas. Um jato executivo que se tornou referência no mundo da aviação. Esta é a aeronave alugada pelo grupo no dia do acidente.
um Learjet 25, lançado nos anos 60 e com capacidade para 8 passageiros. Mas por que a banda usou o segundo modelo no dia da tragédia? Quem teria escolhido o avião que caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo? Este homem tem a resposta para essas perguntas que ficaram no ar nos últimos 20 anos. O nome dele é Johnny, produtor das turnês dos Garotos. Durante a entrevista, ele faz revelações impressionantes e conta também como era viver com a banda que conquistou o Brasil com irreverência e carisma. Tanto quanto másculo, com M maiúsculo, veja só. Segredos revelados. O avião reserva. Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel. Os meninos de Guarulhos incendiaram o Brasil dos anos 90. Foi uma loucura o assédio, tudo que aconteceu. Foram 150 shows, mais ou menos 152 shows, com 1,5 milhão de pessoas. A média foi 10 mil pessoas por show. Uma banda que veio do nada. No primeiro dia já estava... No primeiro dia que a música tocou na rádio já estava em primeiro lugar. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é o violão. Johnny trabalhou como produtor em quase todos os shows que os Mamonas fizeram. Ele conviveu diariamente com os meninos e guarda lembranças preciosas dos momentos com os músicos mais divertidos que o país já conheceu. Esse apartamento aqui tem história. É o apartamento que o Johnny mora hoje, mas já morava naquela época. Sim, sim. E recebeu aqui os Mamonas. Sim, sim. Eles dormiram aqui. Um dormiu no sofá, outro naquele, outro no chão, outro aqui, outro no meu quarto, no quarto da minha mãe. A trajetória meteórica dos Mamonas surpreende até hoje. Foram 7 meses de história, 2,5 milhões de discos vendidos, uma marca de 50 mil por dia e 8 shows por semana. A irreverência do quinteto chegou a quase todas as capitais brasileiras. Só faltou Rio Branco, no Acre. Os Mamonas ganharam muito dinheiro? Na época, 7 milhões de dólares. 1 milhão de dólares para cada um. 2 empresários e 5 da banda. Esse foi o valor. Tudo surgiu no começo dos anos 90, com a banda Utopia. Sérgio, Bento e Samuel foram os primeiros integrantes. Durante um show, o público pediu para ouvir uma música de uma banda americana. Na plateia, Alexander Alves, o Dinho, se ofereceu para ajudar. O momento histórico está registrado em vídeo. Foi o que bastou para o garoto ser convidado a integrar a banda. Dinho chamou o amigo Júlio e a Utopia estava completa. A gente está tocando bastante aí, começando a sair para São Paulo e tocando aqui bastante em Guarulhos também. E procurando aí, correndo atrás, porque é muito difícil, né? A gente conseguir concretizar esse sonho, essa utopia nossa, né? Que é ser profissional no Brasil de hoje, com toda essa crise. Mas a gente vai lutar, se Deus quiser, vamos conseguir, né? E conseguiram. O estilo sério e o rock de protesto não eram a cara do quinteto de Guarulhos. Quem descobriu que o humor dava certo no grupo foi o produtor Rick Bonadio. Mas o nome da banda teria que mudar. Não demorou muito para eles chegarem a Mamonas Assassinas.
o furacão de Guarulhos varreu os palcos de todo o Brasil. « 6 de janeiro de 1996, 7 meses depois do lançamento do primeiro disco, os Mamonas lotam um ginásio de Guarulhos. E Dinho faz um desabafo emocionante. E as pessoas olhavam para mim e diziam: é impossível, cara. É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra... É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes. Acreditem em vocês. Uma história feita também de tristes recordações. Pela primeira vez em 20 anos, o produtor abre o jogo sobre o acidente que tirou a vida dos Mamonas Assassinas. Ele conta que a banda não iria viajar no Learjet, que bateu na Serra da Cantareira. O avião oficial do grupo era bem maior e mais caro. No dia 2 de março de 1996, a banda se apresentou em Brasília, mas a venda de ingressos teria frustrado as expectativas. O Mané Garrincha estava preparado para 15 mil pessoas, foram 4.500. Então deu prejuízo. O avião dos Mamonas que eles usavam normalmente era um avião um pouco maior, que é um West Wing modelo. Como ele era um pouco maior, ele era um pouco mais caro. Então o que os empresários fizeram? Eles seguraram o avião deles, que era maior e mais caro, passaram o nosso avião da produção, que era o LSD, passaram da produção para a banda e puseram a gente de VASP. Na época, nós fomos de VASP antes, e eles chegaram à tarde com o nosso avião. Sami era o empresário da banda na época. Ele admite que a troca de avião ocorreu, mas segundo ele, sem risco algum para a segurança da banda. Você acha que tem lógica eu pegar a banda, o maior sucesso do país, trocar a banda de avião, quer dizer, arriscar a banda, como ele está falando, que é uma banda que dá lucro para a empresa, para todo mundo? Ele negou que o show em Brasília tenha dado prejuízo. Negou também que a troca da aeronave tenha sido por economia, apesar de confirmar que a mudança gerou sim um custo menor. E se fosse um show de 40 mil pessoas, ou de 10 mil pessoas, ou de 5 mil pessoas, independente do número de pessoas, o avião ia ser esse. A aeronave principal ou uma alternativa encontrada pelos empresários, não importa. Segundo as investigações, não foi esse o fato determinante para a trágica viagem dos Mamonas de volta para casa. Nestes 20 anos, o Brasil nunca conseguiu esquecer dos Mamonas Assassinas. Muitos fatos vieram à tona neste período. Uma música inédita. Todo bom gaúcho, eu levanto de manhã. Um relógio perdido na mata. Uma ex-namorada. Nesses 20 anos eu trabalhei no meu coração para eu conseguir falar sobre o assunto. Eu precisava refazer a minha vida, né? Então eu me calei por todos esses anos. Mas agora eu acho que eu estou preparada para falar com você. Durante esses 20 anos, a saudade dos Mamonas Assassinas não diminuiu. E a curiosidade por qualquer coisa relacionada à banda só aumentou. Em julho de 2013, uma letra inédita veio à tona. Cai a noite, eu solto a franga. A irmã de Júlio encontrou a composição. E a música terminou gravada na voz de Falcão e da banda Contra as Nuvens. Já nasci com 20 anos, com meu peito cabeludo,
Essa música foi composta durante a turnê dos Mamonas, né? E por volta ali de outubro de 1995. E olhando ali, eu li a letra inteirinha, foi uma coisa super emocionante, muito... assim, sabe, aquela... Voltou rapidamente, mas a música veio inteira, assim, sabe? Eu lembro dos detalhes de como era o arranjo, né? Como todo nordestino, eu sou mesmo cabra macho, sou parente do jumento, da cintura para baixo. No ano passado, o Domingo Espetacular voltou ao local do acidente para uma descoberta surpreendente, como conta o repórter Michael Keller. Nós acompanhamos este grupo de volta ao local do acidente dos Mamonas. Eles são especializados em encontrar objetos metálicos e joias perdidos na natureza. Enterrado a menos de 20 centímetros abaixo da terra, eles encontraram um relógio, parcialmente destruído. Afinal, será que este relógio pertencia a algum dos ocupantes do avião? Depois da nossa descoberta, era hora da parte mais delicada da investigação. Mostrar o relógio para os parentes dos Mamonas. Será que algum deles vai identificar essa peça que ficou perdida durante tanto tempo? Ana Paula é a primeira a ver o relógio. Em seguida é a vez do pai Didinho, seu Hildebrando. A reação dele surpreende a nossa equipe. Ele tinha um relógio mais ou menos como esse, né? É parecido. Mirela. E no domingo passado, mais novidades. Mirela Zaccanini, ex-namorada de Dinho, quebrou o silêncio e fez declarações polêmicas ao Domingo Show. Começou a me tratar diferente e aquilo eu não podia jamais aceitar, porque eu estive com ele no momento em que ele não podia me oferecer nada financeiramente. E eu não queria, eu queria só o amor dele. E o que ele falou? Que ele estava sofrendo uma pressão da gravadora. Que o empresário, da gravadora não, do empresário, que dizia que ele não podia, que ele tinha que abrir mão de uma coisa para ter a outra. Acho que não condiz, né? Não condiz porque eu nem conheci Mirela, eu não sei quem é Mirela, entendeu? Uma coisa particular do Dinho. E eu fui pra rua e eu gritava no meio da rua. Eu gritava porque eu não acreditava. Eu falava, como assim? Eu acabei de sonhar com ele. Ele voltando pra mim. Como que acaba dessa forma? Como? Eu não acreditava. Ela também mostrou fotos e imagens inéditas da banda que conquistou o Brasil. Sou um homem feminino, não quero o meu lado masculino. Acorda, dia. Fala, Di. Esse é o doutor aqui na mesa. Aquele Dinho antes do sucesso. Que era aquele menino brincalhão, livre, alegre, solto, inocente, cheio de vida. Esse pai matou a melhor banda do Brasil. Já escutei muito isso. No próximo bloco. Dói o momento que as pessoas taxavam ele de incompetente, de suicida, de um monte de coisa. As filhas do piloto que comandava o avião dos Mamonas Assassinas rompem o silêncio e falam pela primeira vez para a televisão. Eu estava brincando com o avião e aí eu fiz assim, falei, ó, aqui é uma montanha e o avião vai cair, vai morrer todo mundo e meu pai vai estar lá. Esse pai matou a melhor banda do Brasil. Já escutei muito isso. Eu estava brincando com o avião e aí eu fiz assim, falei, ó, aqui é uma montanha e o avião vai cair, vai morrer todo mundo e meu pai vai estar lá.
25 de fevereiro de 2016. Quase 20 anos depois, é hora de entrar novamente naquele voo. O Câmera Record conseguiu a íntegra das conversas gravadas naquela noite. São 19 minutos e 37 segundos. Na maior parte do tempo, uma conversa corriqueira de quem certamente não sabia o que estava para acontecer naquela viagem. Segredos revelados. Os momentos finais. Uma imagem de radar envelhecida, cheia de códigos, indicações que só os especialistas conseguem entender. Este registro é uma das principais peças de investigação sobre a morte dos mamonas assassinas. Mais importante do que a imagem do radar é a conversa que a gravação registra. Esses quase 20 minutos não saem da cabeça desta mulher há 20 anos. Cristiane é a viúva do piloto. Muito tempo eu convivi como sendo ele o único responsável, né? O voo segue normalmente, até que 9 minutos antes do acidente, a torre de comando chama a atenção do piloto para um vento forte. A Delta tem condições de informar vento? O Marcelo está derivando bastante para a esquerda, ok? Vai interceptar agora próximo ao marcador externo. Agora o momento mais crítico. Faltam 10 quilômetros para o pouso. O piloto avisa que algo deu errado. A Delta remetendo, senhor. Ciente Lima, Serra Delta. Chame o controle 119,8. Afirmativo. Na possibilidade, estamos em condições de design, curva esquerda, interceptar a do vento? Afirmativo. Na linguagem da aviação, arremeter é um procedimento normal e significa voltar a subir. A torre autoriza a manobra, mas uma orientação faria a história do voo mudar. Pelo padrão no aeroporto de Guarulhos, o piloto teria que subir fazendo uma curva à direita. Em vez de virar à direita, Jorge Martins fez a curva para a esquerda e se chocou com a Serra da Cantareira. Estava a mais de 300 km por hora e a 1.200 metros de altitude. Neste momento, o avião dos Mamonas bate na Serra da Cantareira. Repare na imagem do avião na tela dos controladores de voo. O avião desaparece. O controlador chama diversas vezes pela aeronave dos Mamonas, mas o piloto não responde mais. Preocupada, a torre pede ajuda para outros aviões. Ninguém encontra no mapa a aeronave Lima Sierra Delta, o avião onde está a banda. Está chamado por Lima Sierra Delta, por favor. Lima Sierra Delta, Varig 854. Lima Sierra Delta, Varig 854, carga. Negativo, São Paulo. Até que o mistério chega ao fim. Você tem duas aeronaves à esquerda, entendeu? Afirmativo, duas à esquerda, posição 11 horas e posição 8 horas. Quem teria que ser uma terceira aeronave, hein? Negativo, só temos duas aqui. Um outro piloto que sobrevoa a região avista o acidente. O 854 passou uma fumaça preta
levar bastante quantidade aqui. Se eu passar uma foto preta por ele, pode tirar. Na sala, detalhes que contam a história de uma vida. Aeronaves em miniatura denunciam a paixão pela aviação. Nas fotos, o pai posa com as filhas ao lado de um jato comercial. Estamos em Orlândia, no interior de São Paulo. A casa é da família de Jorge Luiz Martins, o homem que pilotava o avião dos Mamonas Assassinas no dia do acidente com a banda. Ana Elisa e Beatriz cresceram em silêncio. Só agora, 2 décadas depois, elas aceitam falar. Eu não tenho uma lembrança, então eu não tive essa oportunidade, infelizmente, de ter alguma lembrança. A única lembrança que eu tive, que nem é lembrança, né, é quando eu vi um documentário que passou a voz do meu pai na fita. Oi, São Paulo, boa noite, é o Lima, Delta. Prossiga, Delta. A única coisa que eu sei dele é a voz. Cristiane teve que criar as filhas sem o marido. Dói o momento que as pessoas taxavam ele de incompetente, de suicida, de um monte de coisa. Dói o momento que você vê as meninas crescerem sem pai. Dói o momento de 15 anos de cada uma e o pai não tá para dançar. Foram 20 anos ouvindo acusações. Uma experiência dolorosa para as meninas. Nossa, seu pai matou a melhor banda do Brasil. Já escutei muito isso. Eles não sabem da dor, né? Então... E como é que é essa dor para uma criança que não conseguiu conviver com o pai? Como é que você descreve isso? Não tem o que descrever. Só tristeza mesmo. Dor. Só. Beatriz também fica incomodada com os julgamentos. Eu falo que a culpa não foi só dele. Que ele foi enterrado como se a culpa fosse dele. E isso não é a verdade. Não, são várias pessoas que estão influenciadas aí. Fevereiro de 1996. Beatriz tinha apenas 3 anos e brincava com o presente que tinha acabado de ganhar. O que falam pra você um dia que você estava brincando com esse avião? Que mais ou menos um mês antes do acidente eu falei que eu estava brincando com o avião e aí eu fiz assim e falei, aqui é uma montanha e o avião vai cair, vai morrer todo mundo e meu pai vai estar lá. Falam que eu falei isso. A garota não acredita que tenha sido simples coincidência. Conforme foi a minha vida, várias vezes eu meio que previa as coisas e acontecia. Então... Você acha que você sentiu ali, previu isso? Acho que sim, né? No dia do acidente, Júlio, o tecladista dos Mamonas, foi ao cabeleireiro e teve uma espécie de pressentimento. Boa viagem. Sexta-noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Nesse outro vídeo, Dinho faz piada com um dos aviões que o grupo usaria em uma viagem. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugou, ele vai cair. Enquanto tentam entender o destino do pai, as filhas do piloto do Learjet, que levou os Mamonas, dividem o orgulho pela mãe. Ela foi a heroína. Assim, ela na família foi muito mais do que mãe. Eu tenho certeza que muito mais que um pai também. Que assim, ela que acalmou a gente, né? Ela que acalmava, ela que conversava. Ela falava, não é assim. Não é assim, a gente tem prova que não é isso. Seu pai era bom.
Depois do acidente que tirou a vida do marido, Cristiane resolveu agir. Entrou na faculdade de Direito para provar que Jorge não foi o único culpado pela queda do Learjet. Ao longo de 5 anos, Cristiane juntou tudo o que pôde a respeito do acidente. Se a gente observar só um pouco aqui do que ela tem nessa mesa, já dá para ter uma ideia do trabalho que ela teve para poder reunir todo esse material. Nós perderíamos aqui tranquilamente algumas semanas para ler detalhadamente tudo que ela reuniu. Além de recortes de jornais, ela separou também aqui relatórios aeronáuticos, tem também áudios, descrições de vídeo, e todo esse material resultou também numa tese com quase 150 páginas, comprovando que o marido não foi o único e nem o grande responsável pelo acidente aéreo. Em nenhum momento eu sabia, eu sentia, eu imaginava que ele era o único culpado. Ele nunca, jamais, não há motivo para isso. A mulher que assumiu a batalha para preservar a memória do marido se lembra do pior dia de sua vida. O Jorge já estava vindo embora, a empresa chamou ele e falou que ele tinha que fazer aquele voo naquele dia. E aí eu sabia, e ele foi fazer esse voo fora da escala. A escala dele tinha terminado de manhã. Cristiane esperava Jorge para o almoço, mas ele não chegou. Sem notícias, ela ficou desesperada. Eu tentava falar com ele, não conseguia, tentava ligar para ele, não conseguia. O dia todo foi uma angústia, uma coisa ruim. À noite eles ligaram na casa dos meus pais para avisar que a aeronave tinha desaparecido da tela de radar. Eram 6 da manhã de domingo, 3 de março. O pai de Cristiane ligou pedindo que ela fosse até a casa dele e que não ligasse a televisão de jeito nenhum. E eu entrei, foi quando meu pai disse assim, olha, ontem à noite, depois das 11h30, não sei que horário, ligaram aqui e disseram que o avião, a aeronave do Jorge, saiu perdeu contato com a torre, mas eles estão bem. Aí, nesse momento, eu liguei a televisão, aí eu corri, liguei a televisão e vi a asa da aeronave, Lima Serra Delta. Aí, naquela hora, eu desesperei, porque eu sabia que naquela hora não tinha mais nenhum sobrevivente. Hoje, a mãe de Beatriz e Anelisa se lembra da última mensagem do marido. A única coisa que me chamou a atenção foi que ele disse assim, cuida das meninas, porque se acontecer alguma coisa com elas, eu não te perdoo nunca. Os 5 integrantes do Mamonas, o piloto, o copiloto, o segurança da banda e o ajudante de palco morreram na hora. Este bombeiro que participou das buscas pelos corpos relatou o que viu. Incrível, né? Mas coisa feia, entendeu? Nunca tinha visto até agora. E destroços, né, do avião, pedaços, né? Infelizmente, né? A gente viu, mas tem que falar, pedaços de pessoas. Um relatório da aeronáutica concluiu que Jorge Martins cometeu 5 falhas. Estava desalinhado em relação à pista na hora da aterrissagem. Voava 2 vezes mais rápido e 5 vezes mais alto do que deveria. Não baixou os flaps e o trem de pouso e fez a curva final para a direção oposta. O comandante Décio Corrêa chama a atenção para outro ponto que pode ter sido crucial para a queda do Learjet. Os tripulantes já estavam há 14 horas e meia, quase 15 horas, com a carga horária. Eles estavam com excesso de cansaço, os reflexos estavam lentos. Mas, de acordo com o relatório da aeronáutica, outro motivo pode ter contribuído para a fatalidade. A trajetória desenvolvida pela aeronave coincide com o sobrevoo da área em que se encontra a residência do vocalista do grupo. Esta teria sido uma interferência consentida.
Segundo o que está no relatório, um dos integrantes morava ali à esquerda, exatamente na proa que ele vem vindo. Há uma insinuação que haveria um dos integrantes do conjunto na cabine, mostrando, ali é minha casa, eu moro ali, etc, etc. Você vai dizer que isso não acontece? Acontece. Acontece. Hoje, depois da análise das conversas durante o voo, sabe-se que não houve apenas um culpado pela queda do Learjet. Em todos os momentos, a torre estava ciente do que estava acontecendo. E ela tinha o dever de que, se houvesse algum problema, ela estava alertando para que algo não acontecesse. Depois do acidente, Cristiane recebeu um telefonema de um dos controladores do voo. Era um pedido de desculpas. Ele entrou em contato comigo e com a família dos meninos também, pedindo perdão pelo que tinha acontecido, mas ele estava em fase terminal de câncer, alguma coisa assim. A fascinação dos meninos por aviões aparece em muitos vídeos caseiros feitos com a banda. Dinho era o primeiro a começar as brincadeiras. Não bebam, não respiram, não levantem, não olhem para mim, calem a boca, fiquem quietos. Neste outro trecho, eles se divertem durante um voo. Filmam a cabine de comando e Dinho aparece pilotando a aeronave. Isso aqui faz como se fosse a Terra. A viúva do piloto diz ter sofrido com acusações de que o marido teria sido o grande culpado pela tragédia. E ainda revela, evitou contato com as famílias dos integrantes dos Mamonas Assassinas. Eu procurei me manter o mais distante possível. Por conta de algumas acusações que eles faziam? Por conta de algumas acusações que a família deles, não de todos, né? Mas que a família de um fez contra mim, contra minha família. 20 anos depois, Cristiane demonstra o ressentimento. Ela se refere ao pai do vocalista Dinho. Ele teria feito fortes acusações contra o piloto do Learjet. É mais fácil você imputar a culpa a alguém que não está aqui para se defender do que você reunir provas e provar que aquele que está sendo imputado não tem a total responsabilidade sobre aquele evento. Nós conversamos com Hildebrando. Ele nega que tenha culpado o piloto pelo acidente. Eu sempre disse que a família do piloto teria que ser respeitada igual a família de qualquer um outro. Uma história jamais esquecida pelos milhares de fãs de uma das bandas mais famosas do Brasil. E que tem lugar garantido no coração de quem conheceu de perto o carisma dos garotos. O Câmera Record de hoje fica por aqui. Você pode rever a íntegra desse programa no R7 Play. Fique agora com o Repórter Record Investigação. Em 3 de março de 1996, milhões de pais brasileiros enfrentaram uma duríssima missão em casa. Dizer aos filhos que aqueles garotos da Brasília Amarela, os rapazes da banda Mamonas Assassinas, tinham morrido. A tragédia daquele domingo foi especialmente cruel, porque entre os fãs dos Mamonas havia crianças pequenas demais. Crianças que nem ao menos sabiam o que era morrer. Mina, seus cabelos é da hora, seu comprar um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra muito gente amar. Peládios e Santos.
Brasil amanheceu mais triste hoje. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira. O jatinho em que os 5 viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Os destroços do Learjet só foram encontrados hoje às 15:06 da manhã pelo helicóptero da Rede Globo. O local da queda fica a cerca de 1.200 metros de altitude no Parque Estadual da Cantareira. Moradores da região viram quando o avião caiu. Todo mundo viu, ficou tudo claro, a vila inteira ficou clara. O aparelho abriu uma clareira entre as árvores. Pedaços ficaram espalhados numa área de 100 metros de extensão. O helicóptero da Polícia Militar guiou as equipes que seguiram por terra para fazer o resgate. Foi preciso subir a serra e caminhar no meio da mata. Nós acompanhamos esse pessoal e fomos os primeiros a chegar no local do acidente. O que vimos era chocante. Havia destroços do avião e parte de corpos por todos os lados. Aqui nós temos o nariz do avião, a cabine de comando. Nós vemos ali o manche e o painel com os controles. Desse outro lado, muita roupa espalhada, inclusive uma jaqueta dos Mamonas Assassinas. Presa entre os galhos, uma das fantasias usadas pela banda no show de ontem em Brasília. Somente às 9 horas foi localizado o último corpo. Era Dinho, o vocalista da banda. E você vai ver agora como foram os últimos momentos do voo. O avião Learjet modelo 25D, prefixo PTLSD, saiu de Brasília às 9h35 da noite de ontem. O destino era o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Às 11h20, pouco antes de tocar o solo, o piloto fez o último contato com a torre de controle. Avisou que ia arremeter, mas não explicou por quê. A partir deste momento, não foi mais visto pelo radar da torre de controle. O piloto optou por um procedimento visual. Estava a mais de 300 km por hora, a uma altura em torno de 1.200 metros, quando bateu. Há um mês, numa entrevista à MTV brasileira, Dinho, o vocalista dos Mamonas, debochou da pane de um avião que levaria o grupo para mais um show. Esse avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório para pro tanque. Quebrou de novo? E o chiclete aí, comandante? Eu gostava muito. Eu tô. De quem você mais gostava? Acreditando direito nessa morte, não. Parece que é mentira. Parece que vai aparecer na televisão, que é engano, alguma coisa assim, né?
posso afirmar com toda a certeza que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com ele. Porque além de ele ser meu namorado, ele era muito mais do que amigo, do que companheiro, do que cúmplice, do que tudo. Porque a gente fazia tudo junto. Oh yes! Oh no! Meu docinho de coco. Você vai ficar com saudades dos Mamonas Assassinas? Vou. Por quê? Porque ele foi viajar. A gente não visava atingir nenhum tipo de público porque a gente fazia essas músicas pra gente e pras crianças. A gente mesmo. A gente... Público-alvo não é aquela pessoa que a gente põe no alvo e acerta? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Será por causa da cor do seu cabelo? É, isso dificulta muito. Eu tenho a formação musical de um macaco. Eles tinham uma banda chamada Utopia, um grupo que fazia covers de todos os estilos. No final do ano passado, num show em Guarulhos, gravado por um cinegrafista amador, eles brincaram de Utopia outra vez. A gente fez estragar a música dos outros e daí a gente resolveu estragar só as nossas. Eu toco teclado, mas não sou músico, não. Resultado de tudo isso, lotação esgotada em todos os shows. Eles chegaram a fazer 4 shows por dia, 7 shows por semana. Percorreram todas as grandes cidades do Brasil. Um público de quase 2 milhões. Viviam em hotéis, ensaiando, se apresentando, comendo depressa, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Viu como melhora? Já me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. É uma coisa pessoal sua que você viveu e colocou. É uma coisa do pessoal. Exatamente. Ah, do pessoal. O público decorou todas as letras, todas as coreografias. E eles tinham paciência até para ensinar a quem ainda não sabia. E a maior paciência também para responder a todas as perguntas, principalmente sobre o nome da banda. De quem veio a ideia de botar o nome na banda de Mamonas Assassinas? Foi do Samuel. Pode falar da onde? Da... quer dizer, da cabeça. Quantas vezes já perguntaram para vocês o significado do nome e por que o nome? Melhor se levantar. O significado do nome? É, vocês já conseguiram responder? Porque eu sei que perguntam. 2.833 34 que ele perguntou agora.
Os Mamonas, em apenas 7 meses, venderam mais de 2 milhões de cópias. Isso nunca tinha acontecido antes na história do disco no Brasil. E olha só que ironia. Nesse folhetinho que acompanha o primeiro CD dos Mamonas, eles fazem uma série de dedicatórias. Inclusive, dedicam esse primeiro disco ao Santos Dumont, que inventou o avião. Senão, a gente ainda estava indo mixar o disco a pé, porque esse disco foi mixado em Los Angeles. Isso era outra marca dele, né? Os Mamonas são da alegria, brincam sempre com tudo. Quer dizer, são não, eram. Todo mundo tem motivo pra chorar, a gente quer ser um motivo diferente, a gente quer dar alegria pras pessoas. Eu acho que é isso que tá pegando legal. Sabão cracra, não deixa os cabelos do p enrolar. Sabão crecré, não deixa os cabelos do p de pé. Sabão cri-cri. Nosso Boa Noite de hoje é diferente. É um Boa Noite cheio de recordações. Lembranças de um grupo de garotões de Guarulhos, cidade industrial pertinho de São Paulo, que começaram do nada e hoje tem lugar cativo nos corações dos brasileiros. Mamonas Assassinas. É assim que nós queremos nos lembrar deles. Alegres, divertidos, para sempre. Pra vocês, minha mãe, gambá de cachorro. Meu nome é Dinho. Eu sou vocalista e cantor da banda também. Sou Sérgio Reoli. Não chega muito perto que eu sou tímido e tenho vergonha. Oi, eu sou o Júlio Hasek, sou tecladista. Meu nome é Samuel Reoli, toco baixo. Bento Rinotto, guitarrista. A gente fez o que a gente gosta, a gente não direcionou pra nenhum tipo de público. A gente gosta e quem sabia que a criança ia gostar. Não é isso que ela vai responder? Puxa, Carol. Tinha o disco dos Mamonas Assassinas. Menina, seu cabelo é da hora, seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. É sucesso, é? 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 Ah, não tem explicação, né? Que isso? Para. Sucesso imediato. O Fantástico de hoje começa com imagens que você nunca viu de uma banda que durou pouco, mas fez história e virou filme. Com vocês, Mamonas Assassinas, um documentário sobre 5 jovens alegres que uma tragédia levou nos primeiros dias de março, 13 anos atrás. Mamonas Assassinas em Los Angeles, onde foram gravar. Mas é preciso voltar no tempo. Época em que Dinho armava uma banda chamada Utopia. Da minha vida uma coisa, não tenho medo nenhum do futuro, mesmo porque ele não me pertence. Olha aqui, tá sujo, ó. Tudo começou em São Paulo, na cidade de Guarulhos, num conjunto chamado Parque Secap. Dinho foi até animador de comício. E se ele estivesse aqui, ele diria o seguinte: a luta continua, companheiros e companheiras. Utopia durou pouco, com um som pesado, e Dinho até tentou dar uma de Guns N' Roses. Somos a banda Utopia, muito famosa mundialmente no Secap. Até que o Dinho conseguiu uma madrugada no estúdio para gravar uma música nova. E na manhã seguinte, no tal estúdio... Meu, Rick, você tem que ouvir um negócio que o Dinho gravou aí, cara, que eu rolei de rir, meu. Ele é muito bom, esse cara, ele é engraçadíssimo. Nascia aí a inacreditável Brasília Amarela. Só que antes, teve um lance importante. O grande ginásio de Guarulhos, conhecido como Tumeuzão. Guilherme Arantes iria fazer um show lá e o Dinho pediu para abrir. E a prefeitura vetou. E ele disse que voltaria um dia. E voltou. É possível você chegar até aqui. É possível sim.
show da nova banda, já com o hiper sucesso, Vira. Começou a irreverência ali, né? Eles vieram tocar de cueca, né? Aí eu botei a mão na cabeça e falei, ai meu Deus do céu, os caras estão de cueca. De cueca e com um LP aqui na frente. Todos eles colocaram, amarraram um LP. O único que não tinha era o Bento, que coitado dele era um compacto simples pra ele, né? Os quatro com um disco desse tamanho e o japonês, coitado, com um disquinho assim, né? Mamonas virou uma mania nacional e conquistou o padrão internacional. Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Cumbica, onde vamos fazer uma reportagem especial com eles, com os metidos Mamonas Assassinas. Eu queria perguntar, primeiramente, por que Mamonas Assassinas? Pudinho, esse nome Abóboras Selvagens Não, fala aí. Não, fala, é uma pergunta. É um nome hortifruti grangeiro, acho que... Hortifruti grangeiro. A barba, os cabelos ainda bem pretinhos. O nome, assim, abóbora. Em novembro de 1995, o Fantástico acompanhou um dia na vida dos Mamonas. Chegou a mala. Opa! Já me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. É uma coisa pessoal sua que você viveu e colocou. É uma coisa do pessoal. Exatamente. Ah, do pessoal! O próximo disco que a gente vai fazer vai sair assim. Mas infelizmente não houve um segundo disco. Só que 13 anos depois do fim da banda, o espírito Mamona está vivo em vários fã-clubes, como neste, na zona leste de São Paulo. Ontem, dia de encontro Mamona. Estão na estrada há mais de 13 anos, portanto, fazem cover dos Mamonas desde os tempos dos Mamonas de verdade. Brasília Amarela cover oficial. E pelo jeito, uma nova geração de fãs vem por aí. Olha só, tatuagem Mamona nas costas de alguém que nunca viu um show da banda. Eu te love you. Mas todos sabem que os Mamonas eram sinônimo de alegria. O Fábio tá aí? Fica de dentro do... Até quando a viagem era de ônibus. Semana passada a gente fez uma guerra no camarim. Foi uma guerra de fruta. Só que não era uva não, igual a do ônibus. Era jaca, melancia, melão. Cara, a gente quebrou o vidro do camarim. E até o estúdio americano foi contaminado pelo estilo Mamonas, festa permanente. Essa Brasília Amarela ainda vai rodar muito tempo. Possível, parecia o sucesso. Mas ele chegou, meteórico, com um único disco, lançado em julho do ano passado, depois de 5 anos em showzinhos de quermesses de bairro. Até mesmo a gravadora foi surpreendida pela avalanche Mamonas Assassinas. Chegaram a fazer 4 shows por dia, às vezes 7 shows por semana. Será que a chave do sucesso era o deboche? Todo mundo tem motivo para chorar, a gente quer ser um motivo diferente, a gente quer dar alegria para as pessoas. Eu acho que é isso que tá pegando legal. Quem entendeu mais depressa esse motivo diferente foram as crianças, que decoraram todas as letras. Santos era o alvo das brincadeiras que transitavam pela música sertaneja, forró, pagode. A Brasília Amarela de Dinho, que só pegava no tranco, ajudou a transportar os meninos de Guarulhos para as paradas de sucesso. Na carreira, que durou menos de um ano, eles lotaram ginásios e estádios em todas as grandes cidades do Brasil. O último show foi no sábado em Brasília. A última parada no voo do Cometa Alegria. Os Mamonas Assassinas faziam sucesso com as crianças porque cantavam sexo infantil, que os pais proíbem. Os Mamonas
virava bagunça em arte, a desobediência em música. Eles eram os Rolling Stones dos nenéns. As crianças se vingavam do mundo triste e careta dos adultos através de sua música, que era uma música ingênua e boa, com letras incríveis, que falavam em minha felicidade é um crediário nas lojas, ou os shopping centers são muito legalzinhos para levar a namorada e dar um rolezinho, ou versos incríveis como quando estou no trabalho não vejo a hora de descer do andaime para pegar um cinema e ver o Van Damme. Música muito brasileira, filha do rock rural e pagode, com as letrinhas sem vergonhas do Lamartine e do Braguinha, que cantavam a perereca da vizinha ou o que há com a sua baratinha. Eles eram filhos de operários, caipiras, italianos carcamanos e japorongas. Um retrato alegre do Brasil da periferia. Sua arte era prazer popular, rock operário, loucura e circo, pobreza e prazer. O avião em que morreram tinha o prefixo PT-LSD. Os rapazes dos Mamonas encaravam os aviões com medo e fascínio. Em várias entrevistas falaram com ironia da possibilidade de um acidente. Parecia que eles já sabiam. Como disse sábado, o tecladista Júlio Hazek, numa gravação exclusiva que você vai ver agora. O avião sempre esteve na rota dos Mamonas. No início, como vizinhos do aeroporto de Guarulhos. E assim que a carreira decolou no primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação, ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Uma das últimas brincadeiras da banda que brincava com tudo foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o dia dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do tecladista Júlio Hazek. Quebrou de novo? No mundo dos Mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Hazek não era uma piada. Ele me disse uma vez que eles iam viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos Cabelos Vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial, usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus filhos pra lá. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Até amanhã. Até amanhã.